dia a todos, bom dia, neuronautas. Hoje nós vamos começar mais uma reunião da disciplina de neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina, com um tema bem relevante. Hoje nós vamos conversar a doutora Carla, que é a coordenadora da Carla Pontes, que é coordenadora da nossa UTI neurológica, vai falar sobre o manejo, principalmente pós-operatório, dos nossos pacientes em termos de nível de consciência, né? É um assunto muito importante, porque a gente se atenta muito ao intraoperatório. Depois esse paciente é passado para a UTI. A UTI é uma parte importante no manejo desse paciente. Lógico que a maioria das vezes, doutora Carla, a gente gosta de mandar o paciente acordado para a UTI e mantê-lo acordado e dar alta o mais precoce possível, mas nem sempre é possível isso. A doutora Carla vai ver o ponto de vista do intensivismo, né? Como é que ele recebe esse paciente, tem que mostrar isso para os residentes, é muito importante. A cirurgia não acaba no final da cirurgia, você tem que passar o caso bem passado para a UTI, para eles entenderem o que vão fazer. A gente também tem que entender como eles manejam o nosso paciente. Pode começar, doutora Carla. Bom dia, obrigada pelo convite, doutor Manuel. Acho que foi uma honra para nós da UTI poder fazer essa parceria. Eu queria até agradecer e dizer, quem sabe se não vira algo perene, né? Uma vez por mês a gente discutir temas relevantes tanto para a neurocirurgia quanto para a UTI, uma vez, como vocês falaram, o cuidado é compartilhado e todos têm o mesmo interesse, que o doente fique bem. Quando eu fui preparar essa apresentação, eu pensei em inúmeros temas, em inúmeros nomes para a apresentação, e foi muito difícil escolher, porque o despertar ineficaz, como a gente fala, né? Ou despertar patológico é um termo que, apesar de popularmente usado, ele não é cientificamente comprovado. Não é um tema que você consiga lançar no PubMed, no JAMA, nas grandes revistas. Até procurei nas revistas de neurocirurgia, e não é um termo técnico-científico. Não é um termo reconhecido ainda na literatura médica, apesar de, na prática, algumas vezes, mesmo com um intraoperatório excelente, seja uma frustração o doente não acordar do jeito que nós gostaríamos, né? Tanto vocês quanto a UTI. Então, a gente começa a tentar entender por que um paciente como esse, paciente feminino JPA, 52 anos, apenas com hipertensão e diabetes, começou a evoluir com crise convulsiva. E aí foi fazendo uma crise epilética parcial complexa, que a terminologia mudou, né, que é de início motor unilateral não perceptiva, evoluindo com cefaleia ao mês, procurou o serviço de saúde e solicitaram uma ressonância de crânio. Na ressonância de crânio, viu uma lesão expansiva, predominando no lobo temporal, sugestiva de lesão glial de alto grau. E aí você recebe um paciente no seu consultório aqui com uma lesão dessa na ressonância. Indicação de ressecção pela equipe, ressecção cirúrgica por conta dos sintomas, por conta do tamanho da lesão, e foi tudo bem. Foi indicada a ressecção, foi realizada uma craniotomia frontotemporal parietal à direita, com ressecção tumoral sob anestesia geral, sem intercorrências, o paciente ficou hemodinamicamente estável, um sangramento mínimo dentro do esperado, a ressecção foi considerada satisfatória pela equipe. Porém, na hora que tudo acabou, finalizou, terminou a cirurgia, e a sensação que dá é que o trabalho foi concluído, está tudo certo. Mas o paciente não entendeu da mesma forma. Ao final da cirurgia, ele não despertou adequadamente, apresentou agitação intensa, precisou ser ressedado, não conseguiu ser estubado em sala, e aí foi encaminhado para a UTI, né? E aí o que a gente faz? A gente começa a pensar, nossa, o que aconteceu? A gente faz uma tomografia, a gente coleta exame, a gente avalia clinicamente o paciente, laboratorialmente o paciente, para entender o que aconteceu. Pede um eletroencéfalo e tenta entender por que aquele paciente reagiu de forma diferente, por que aquele paciente não recobrou a consciência imediatamente depois que eu finalizei o processo de sedação, o processo de cirurgia, né? O que justificaria isso? Alguém consegue citar alguma hipótese para pensar por que esse paciente acordou agitado, teve que ser ressedado, não conseguiu ser estubado em sala? Vamos passar para o R2, que são os R2 que, infelizmente, são as pessoas que têm um contato direto com vocês, né? Bom dia a todos. Temos um paciente jovem com quadro de uma lesão expansiva nova, com crise focal, né?
e que fez uma ressecção pela descrição satisfatória em relação ao operatório, sem complicações, mas que evoluiu aí, enfim, com um despertar que não foi, como dito, um termo não tão correto, mas ineficaz. Temos um paciente com lesão epileptogênica, região temporal, à direita, uma possível condição que, dando o manejo investigativo, pode ser causada, e isso tem que ser levado sempre em conta, é um status. O paciente pode entrar em status não convulsivo, o paciente pode também evoluir com o mesmo um edema do leito e aí levar a compressão em algumas estruturas. Então, são coisas que têm que ser observadas no paciente. Então, medidas iniciais, como foram ditas, são tomografia para a gente observar se existe alguma complicação pós-operatória imediata, como um sangramento, algo que levou a uma expansão e compressão de estruturas, um edema, ou até mesmo lesão vascular, que pode causar esse edema. Acometimento venoso, que é muitas vezes imperceptível na cirurgia. Distúrbio eletrolítico, ácido básico, também é bem comum, nos pacientes não tão comum, mas algo comumente causador de acometimentos a nível de consciência quando o paciente é descompensado, hiponatremia, por exemplo, hipernatremia, e levaria, justificando também esse contexto do paciente, que é um paciente que tem uma síndrome epiléptica, principalmente esse status não convulsivo. Excelente. Alguém mais ou posso? Deixa eu só complementar, Carla. Por exemplo, essa é uma paciente, provavelmente, eu não sei se foi feito aqui, por isso que é importante passar o caso bem para o intensivista. Primeiro, pensou no status não convulsivo. Essa paciente estava monitorizada intraoperatória, às vezes já estava fazendo eletro intraoperatório, então você já tem a resposta que dificilmente vai ser... Estava monitorizada intraoperatória. E aí, se estava usando o grid, não estava usando o grid, se estava usando o grid, você já tem essa resposta, já sabe que provavelmente não vai ser o primeiro exame que você vai pedir no pós-operatório, o eletroencefalo. Então, essa comunicação, que muitas vezes não é feita, é extremamente é extrema importância. Então, a gente vai ter que saber, porque não vai pedir tudo isso para todo mundo junto, e toda hora, e nem vai fazer ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que o Klaus definiu bem o que pode ser, mas tem... O que eu quero falar é que existe, a cirurgia não acaba, principalmente para eles, não acaba no centro cirúrgico, né? Tem o pós-operatório imediato. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Também concordo, mas eu acho que é importante nessa passagem inicial, nós como neurocirurgião, ou residente que está lá, passar direitinho esse caso. Esse caso vai ser um pós-operatório imediato. Eu não sei se teve dificuldade para a retirada da lesão, se teve sangramento, se precisou coagular vasos grandes ou não. Querendo ou não, ele tinha uma lesão enorme que tirou e ainda tem uma lesão residual. Então, isso aí não é hematoma, é lesão residual. Não tirou por quê? Porque sangrou, não tirou porque estava difícil, o eletro, alguma coisa mostrou. Então, eu acho que essa passagem de plantão para vocês é importante para saber se eu quero que esse doente acorde, mas se sobrou essa lesão, se o cérebro está inchado, se ele está monitorado, que eu estou vendo aí, está tendo alteração, então, assim, teoricamente é um doente que já no intraoperatório você sabe que não é para acordar. Com certeza. E avaliar melhor, né? Então, acho que essa passagem de plantão é importante falar para o colega, olha, aqui foi muito difícil, estava inchado, estava isso, estava aquilo, melhor a gente deixar um pouquinho, vamos fazer uma toma de controle e depois a gente reavalia. Certamente. Nossa parte aí é muito importante para entender o que está acontecendo. Né? Até porque nós, da UTI, não temos essa experiência do intraoperatório, né? A percepção, a visualização direta do tecido cerebral, se o paciente está com algum sinal de que vai evoluir bem, mal, por que a lesão teve que ser ressecada parcialmente, né? Então, dentro das nossas metas internacionais, depois da identificação do paciente, o segundo passo é a comunicação. Então, se isso é discutido, se isso é passado de forma muito mais clara, a importância das condutas, eu acho que facilita até para o anestesista. Será que ele tentaria acordar o paciente se isso fosse comunicado? Será que ele não tentaria deixar ele sedado e não teria, né, estimulado esse doente? Eu acho que a comunicação, como vocês falaram, é fundamental para a tomada de decisão. Afinal, todos os médicos estão ali trabalhando em conjunto para que esse paciente evolua da melhor forma possível, certo? Mas perfeito. E, quem sabe, a gente não consiga adotar um plano melhor aí de passagem de plantão, de comunicação, de orientação, deixar isso tudo muito bem claro, tanto na passagem verbal, mas também na passagem escrita, né? Como foi relatado aqui, foi tudo bem no intraoperatório. Não teve um detalhamento do que aconteceu, só que a cirurgia correu conforme o planejado. Mas nem sempre o doente segue isso aí. Então, eu trouxe aqui as causas principais, né? As 3 grandes causas que faria o paciente não acordar efetivamente e talvez definitivamente.
uma lesão cortical difusa bilateral, uma lesão talâmica bilateral e lesão do sistema ativador reticular ascendente. Então, quando isso ocorre no intraoperatório, como vocês bem me falaram, se isso ocorrer, se isso acontecer, se eu tenho um comprometimento dessas estruturas nobres que fazem o meu paciente despertar e ficar alerta, eu já espero que essas complicações possam ocorrer, eu já espero que o meu paciente não desperte efetivamente. Mas quando isso não acontece, a gente entra num limbo. E aí? E por que que ele mesmo assim não acordou? E por que que mesmo assim o paciente não evoluiu tão bem? E a primeira coisa que a gente tem na literatura é o que a gente chama de recuperação tardia pós-anestesia. Então, o próprio processo anestésico pode fazer uma neuroinflamação capaz de inibir o despertar adequado desse paciente, né? O paciente pode apresentar agitação, delírio, crise convulsiva e até déficits neurológicos novos. Dentro desse limbo, a gente tem alguns fatores de risco, né? Fatores relacionados ao paciente, quanto maior a idade, mais suscetível. O gênero masculino é o mais suscetível também. Alguma variação genética, quanto maior o número de comorbidades. Se o paciente já usava alguma medicação que pode ter interação com a anestesia, porque mesmo que ele suspenda alguns remédios, ele pode ter uma meia-vida mais prolongada por conta de disfunção hepática ou disfunção renal. Os próprios fatores relacionados à cirurgia, se ele fez hipotensão, hipóxia, se ele usou bloqueador neuromuscular, se ele teve um tempo longo de anestesia que fez com que ele precisasse de doses mais elevadas de sedativo, fatores metabólicos, hiperglicemia, hipotireoidismo, tudo isso que ele tenha previamente ou que ele apresente no intraoperatório pode fazer com que, no tempo anestésico, pode fazer com que ele não acorde satisfatoriamente, tá? Inicialmente. Então, além do que o Klaus até comentou, se o paciente fez alguma complicação imediata, uma isquemia, um edema, se ele fez algum sangramento ali no leito tumoral, ali no leito cirúrgico, que foi maior do que o esperado, que foi suficiente para comprometer estruturas próximas, para gerar um efeito de massa ali, para gerar uma complicação, né? Fatores anestésicos, porque os pacientes podem fazer hiperdosagem de opioides, benzodiazepínicos e dos fármacos inalatórios, que a titulação ela é um pouco mais difícil, e recirculação também. Alguns fármacos são lipossolúveis, então eles aderem ao tecido adiposo e depois que o paciente já não está mais exposto a ele, o tecido adiposo libera novamente esses fármacos e o paciente consegue, ele simula uma nova anestesia. Então, o paciente não desperta porque recirculou anestésico. Até falar, isso aí é recirculação, isso aí é recirculação. É uma das hipóteses também. O paciente pode fazer distúrbios metabólicos relacionados ao intraoperatório, hiponatremia, hipoglicemia, hipóxia, tá? E ele faz reatividade autonômica. O processo cirúrgico e anestésico, ele não deixa de ser interpretado pelo nosso corpo como um trauma. Então, o paciente pode fazer uma tempestade simpática. Quem nunca viu a manipulação de vasos, principalmente, a gente sempre ouve. O paciente entrou com Unipride, depois ele foi para Nora, depois ele saiu estável, depois ele voltou para o Unipride. Então, essas oscilações nada mais são do que o corpo reagindo ao processo cirúrgico e anestésico, fazendo uma tempestade autonômica que pode fazer ulceração pressórica e até gerando arritmia nesse paciente. Então, não sabemos exatamente qual desses pontos ou quantos desses pontos o paciente vai apresentar para não evoluir satisfatoriamente. Mas tudo isso pode acontecer e aí o nosso paciente pode apresentar, assim, agitação psicomotora, delírio, uma confusão, combatividade, o risco de autoextubação e até de sangramento. Ele pode apresentar um déficit neurológico focal, que nos fala mais a favor de uma complicação imediata, como hematoma isquemia, crise convulsiva, né, por conta de irritação cortical, e pode até apresentar um coma permanente, um coma persistente, que demore aí um pouco mais do que até essa recuperação tardia da anestesia costuma demorar. Tá? E aí, o que a gente faz? Primeiro, suspende aquilo que a gente suspeita que pode ser. Suspende os fármacos, tenta reverter. Alguns fármacos têm os antídotos, então, se foi feito muito benzodiazepínico, a gente pode tentar fazer o antídoto. Se foi feito muito opioide, a gente pode tentar fazer o antídoto também. Avaliar todas as causas metabólicas, laboratoriais,
que podem justificar. Então, pede um combo de exames, gasometrias, eletrólitos, uma tomografia de crânio imediatamente, porque o paciente apresentou um déficit, apresentou um distúrbio neurológico que a gente precisa investigar, eletroencefalo e vai mantendo o suporte orgânico enquanto a gente investiga. Geralmente, nesse momento, o paciente vai para a UTI. É aquele paciente que não conseguiu estubar em sala, que teve alguma complicação, ou não acordou agitado, e vai para a UTI para que a gente consiga continuar esse manejo. Essa é a primeira das hipóteses que pode acontecer. Geralmente ela é mais precoce ali, bem na RPA mesmo, bem na tentativa de despertar em sala cirúrgica ainda. Faz sentido para vocês? Vocês já costumam ver... Não tanto, mas costuma acontecer, né? Já aconteceu algumas vezes. Mas e se, mesmo passado esse tempo, e mesmo passado essa primeira hipótese, estiver tudo bem, e se mesmo assim meu paciente não acordar? E mesmo se a tomografia estiver normal, e mesmo que na monitorização intraoperatória estava tudo bem, não tinha sinal de crise, e mesmo se não tiver nada na gasometria, nos eletrólitos, nos exames, e aí? Ainda pode ser o quê? E aí a gente começa a pensar na segunda causa mais comum desse comportamento do nosso paciente, que é o delírio pós-operatório, que é extremamente frequente e extremamente relevante, né? Que é a incapacidade dele atingir o nível de consciência esperado em um tempo adequado após a interrupção dos agentes. Então, já não justifica mais, já não tem mais aquele time da recirculação, já não tem mais aquela causa mais imediata do processo cirúrgico e anestésico. Ela é persistente nos primeiros 3 a 5 dias e ela pode se manifestar como um retardo no despertar, né, ou uma resposta mínima a estímulos, a ausência do retorno ao estado basal, e até oscilando com períodos de agitação. O delírio no pós-operatório, ele é uma síndrome neurocognitiva aguda, flutuante, que o paciente oscila entre um nível de consciência basal, um nível de consciência mais hipoativo e um nível de consciência mais hiperativo, né, com desatenção. E pode ser, como eu falei, hipoativo, hiperativo e misto, né? Que geralmente a gente vê, o paciente estava bem, depois ele começa a ficar mais hipoativo, sonolento, rebaixado, dá dúvida se a gente pede uma normo nova ou não, aí depois ele acorda de novo e já agita, e já fica confuso. Então, essas oscilações são extremamente frequentes na UTI, né? Elas aumentam a mortalidade, aumentam a permanência intra-hospitalar e elas podem comprometer o cognitivo do paciente até a longo prazo, se presente, né? Ela acontece em 3 a 5% dos pacientes que são submetidos a qualquer procedimento cirúrgico, tá? Não é exclusivo da neurocirurgia, mas eu trouxe algumas peculiaridades do delírio no pós-operatório de neurocirurgia mesmo. Tá? Ela tem um pico nas primeiras 48 horas, maior risco em pacientes idosos, tá? Em cirurgias complexas de alto risco, que toda neurocirurgia é uma cirurgia, né, de alto risco, complexa, extremamente delicada, né? Pode durar 3 a 5 dias, mas pode também durar mais, e há a maior incidência após cirurgia intracraniana. Até 20% dos pacientes neurológicos podem fazer. Então, se a incidência global de cirurgias é de 5%, nas neurocirurgias é de 20%. Então, imagina, você opera na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. Um paciente por semana vai apresentar delírio pós-operatório. Ou seja, extremamente relevante, extremamente pertinente entender o que está acontecendo para conseguir manejar bem esse paciente, né? Ela depende mais da patologia cerebral pré-existente e do manuseio direto do cérebro. Quanto maior a manipulação, maior o risco do paciente apresentar também. Tá? Os fatores de risco para a neurocirurgia mesmo: idade avançada, baixo grau de escolaridade, cirurgia supratentorial frontal, patologia neurovascular, o ASA elevado no pré-operatório, abuso de álcool, delírio no pré-operatório, aquele paciente que na enfermaria já deu trabalho, já precisou de uma quetiapina para dormir, já agitou, já ficou um pouco mais confuso, esse é o paciente que tem que abrir uma estrelinha na mente e pensar: esse paciente pode me dar trabalho na hora que acordar no pós-operatório. Talvez seja importante sinalizar isso também, como nós falamos da comunicação. O doente que já está dando trabalho, que já tem delírio no pré-operatório, no pós-operatório a chance dele é muito maior. Então já passa: olha, esse paciente já ficou confuso na enfermaria, esse paciente já tinha períodos de confusão até em casa às vezes. Então é importante a gente saber, porque a gente se
se previne para isso, né? Se antevê o problema. Tá? Oclusão temporária de grandes vasos, náuseas e vômitos no pós-operatório e o próprio paciente que recuperou tardiamente da anestesia, que teve recirculação de anestésico ou que teve algum problema relacionado ao processo anestésico, é um paciente também que tem maior risco de fazer delírio no pós-operatório. Tá? Então, não sabemos exatamente a fisiopatologia da doença, mas a mais básica é que o próprio processo de cirurgia e anestesia leva a uma inflamação sistêmica, que é a própria resposta endócrina metabólica ao trauma. Isso leva a uma perda ali da integridade da barreira hematoencefálica, levando a uma neuroinflamação, que vai fazer dano neuronal, disfunção simpática e vai fazer com que esse paciente tenha delírio no pós-operatório. Tá? Essa aqui é uma visão mais resumida, mas a verdade é que o paciente ele já tem uma disfunção cardíaca, ele já teve um estresse oxidativo prévio, é um paciente que já tem uma disfunção gastrointestinal, é um paciente que já tem estímulo simpático prévio, é um paciente que já tinha uma permeabilidade aumentada da barreira hematoencefálica por algum motivo, é um paciente que já tem uma suscetibilidade genética. Então, entender por que o meu paciente faz delírio pós-operatório é bem mais complexo do que parece. Né? Só pensar que uma neuroinflamação leva à alteração da barreira hematoencefálica é importante saber, mas assim, nem tudo tem como nós controlarmos. O importante é entender o que está acontecendo para evitar e tentar minimizar. Né? Nem tudo a gente vai conseguir agir. E o diagnóstico, que é realizado na UTI para diagnóstico de delírio, é o CAN-ICU, que também temos dificuldade de fazer. Por quê? Muitas vezes o paciente que apresentou delírio precisa voltar a ser sedado. Porque ele está com dispositivo, ele está com uma DVE, ele tem um dreno, ele está com parâmetros altos na ventilação. Então, a gente não consegue garantir a segurança do paciente na UTI sem que ele esteja minimamente contido quimicamente, seja com sedativos, entendeu? Mas a gente perde o neurológico. Sim, a gente perde o neurológico. A gente perde a chance de dar o diagnóstico de delírio pós-operatório. Por isso surge o termo despertar ineficaz e não propriamente dito o termo delírio pós-operatório. Então, a gente acaba não nomeando adequadamente a patologia porque a gente não consegue dar o diagnóstico efetivo dele, uma vez que o manejo inicial compromete como nós faríamos esse diagnóstico, que era acessar o nível de atenção, o nível de cognição desse paciente. E é muito difícil e é muito ruim. E sempre a gente ouve, poxa, mas não dá para tirar a sedação? Olha, ainda não dá, já tentamos hoje, precisou voltar. É difícil. É um manejo que depende muito da beira-leito, muito do passo a passo ali. Não é tão simples nem tão rápido, infelizmente. Então, como que a gente pode manejar esse paciente da melhor forma possível, já que tratar é ruim, tratar é complexo, ninguém quer tratar ele sedando, né? Com prevenção comportamental, se for possível, e farmacológica também. Orientação, a família perto, calendário, luz, higiene do sono, mobilização precoce, tentar trazer para o paciente o óculos, o aparelho auditivo, a dentadura, né? Tudo aquilo que ele já usava para tentar fazer o ambiente mais familiar. Na UTI, eu não sei se vocês sabem, mas no nosso checklist diário a gente faz a avaliação da escala de sono. A gente oferece tapador de ouvido, tapa-olho e tampão de ouvido, tampão auricular, para que ele consiga dormir melhor. Então, todos os pacientes são avaliados pela enfermagem para a gente tentar fazer essa higiene do sono, para minimizar o risco de delírio nele, né? E o manejo farmacológico, a prevenção farmacológica. O paciente acabou de fazer uma craniotomia, o paciente acabou de fazer uma cirurgia grande. A analgesia é importante, tentar reduzir os anticolinérgicos, reduzir o uso de benzodiazepínico, a menos que seja de uso prévio. Evitar que o paciente fique profundamente sedado e tentar evitar os opioides que podem fazer também o paciente desenvolver. Né? Então, de tudo que a gente pode fazer para manejar o delírio, o que tem muita evidência é tentar saber quem é o paciente que vai me dar trabalho, monitorização desse paciente no intraoperatório para que ele não fique com uma sedação tão profunda, evitar os benzodiazepínicos, tentar fazer uma intervenção multimodal daquilo que a gente falou, de comportamental, tentar anestesias regionais, porque se o paciente consegue fazer uma anestesia regional, ele minimiza o uso de agentes inalatórios, ele minimiza o uso de sedativos durante o próprio procedimento cirúrgico e tratar a dor. E o que está em estudo aí, quem sabe a gente consiga, né?
Uso de melatonina no paciente, no pré-operatório e no pós-operatório. Tentar uso de corticoide, então está sendo estudado. A dexmedetomidina, que já tem evidência para delírio de uma maneira geral, mas estão tentando estudar ela especificamente no contexto de pós-operatório. Tá? Então, tudo que a gente pode fazer aqui, agora, para esse paciente, é modular os fatores de risco, tentar minimizar a chance dele evoluir e continuar pilotando ele da melhor forma possível para que o mais brevemente ele consiga ser acordado com segurança. Né? Dúvidas até aqui? Alguém? Podem me interromper se precisar. E aí, eu trouxe outro caso de um outro paciente para a gente passar por uma segunda patologia que pode estar acometendo o nosso doente. Paciente JCA, masculino, 72 anos. Hipertense com IC de fração de ejeção reduzida, apresentou uma queixa de cefaleia. Tá? Apresentou uma cefaleia frontal há 4 meses, ele demorou para procurar o serviço médico e ele realizava a automedicação. Essa cefaleia ficou mais intensa há 4 meses, mas ele já sentia há mais de ano essa dor de cabeça que ele só fazia automedicação. Foi submetido a uma tomografia de crânio que releva uma lesão em região frontal à direita sugestiva de neoplasia. E essa é a tomografia dele. Alguma hipótese para essa imagem? Bom dia. Paciente idoso, 72 anos, com uma queixa de cefaleia, sem outros sinais neurológicos. Tomografia de crânio simples, sem contraste. Lesão sem hiperdensa naturalmente. Sem contraste, provavelmente pode ser um meningioma. Se a gente rodar a imagem, provavelmente a gente vai ver uma ligação com a dura mater. Mas entre outras lesões expansivas cranianas, pode ser uma lesão glial, mas mais provavelmente um meningioma. Tá certo. Foi indicada a ressecção cirúrgica desse paciente. Novamente, craniotomia frontal à direita, ressecção tumoral sobre anestesia geral, sem intercorrências significativas, de novo, paciente hemodinamicamente estável, com sangramento discreto, monitorização neurofisiológica intraoperatória sem alterações, a ressecção foi considerada satisfatória pela equipe, tudo bem, tudo certo no intraoperatório. O doente que todo mundo quer, foi tudo bem, tirou, tumor, tudo certo, tá ótimo. Mas, no pós-operatório imediato, foi encaminhada para UTI alerta, contactuante, sem déficits. Excelente. Passado o caso para UTI, tudo bem, tudo certo. Tomografia de controle, se tudo der certo, alta amanhã a gente puxa para a enfermaria. Não é assim? É exatamente isso que acontece. Quem dera. Porém, o paciente evoluiu com rebaixamento do nível de consciência e necessidade de reintubação, porque ficou arresponsivo. E aí? O que aconteceu agora? Estava tudo bem, o paciente chegou na UTI ótimo, estava tudo certo, não teve nada. E aí foi realizada a tomografia de crânio, gasometria, glicemia, todo o screening clínico desse paciente. E o eletroencéfalo, a tomografia lisa. Mas no eletroencéfalo o paciente evoluiu com crise convulsiva. Então, a outra grande patologia que assola os nossos pacientes pós-operatório da neurocirurgia é a incidência de crise. Mesmo nos doentes que não apresentavam antes, no pós-operatório, após manipulação, após ressecção da lesão, ele pode apresentar e ele pode iniciar. E como você bem perguntou, doutor Manuel, no intraoperatório ele estava monitorizado de novo e não teve crise, mas ela foi surgir depois, para mostrar para a gente que é outra coisa que pode alterar o nível de consciência dos nossos pacientes é a própria crise convulsiva, é a própria convulsão. Né? E ela tem várias causas. Depende muito do tipo de patologia, da localização da lesão, da técnica cirúrgica adotada, das comorbidades do paciente. Ela pode ser clínica ou subclínica, né? Ela pode ser precoce ou tardia e ela piora, com certeza, o desfecho a longo prazo. Como fatores de risco, o paciente que já fez crise prévia, né, como nosso primeiro caso, o paciente já teve crise convulsiva antes do diagnóstico. Então, esse é um paciente que a gente já fica de olho, a gente já deixa o fármaco anticrise
né, no intraoperatório, no pós-operatório, né? Então, é um paciente que a gente já se prepara, mas aquele paciente que não fez crise, muitas vezes não está indicado a gente já deixar profilático. E, mesmo assim, ele pode evoluir com crise no pós-operatório, né? Se tiver presença de edema peritumoral, isso também facilita a incidência de crise por conta da excitabilidade cortical, né? A localização e o tipo de tumor, então tumores supratentoriais, como o glioma de baixo grau e o próprio meningioma, que era o caso aqui, tumores frontotemporais e intradurais e envolvimento do córtex motor. Quanto maior o envolvimento, maior o risco, né? Complicações cirúrgicas, então, se o paciente evolui com hemorragia, se ele tem alguma infecção, se ele tem abscesso, isso tudo facilita a incidência de crise. Volume tumoral muito alto, né, e elevação e localização em convexidade cerebral também, e uma recepção subtotal, porque a própria permanência daquele tecido tumoral é epileptogênico, né? Tá? Se teve estimulação cortical intraoperatória, se o paciente tem tumor de alto índice de proliferação e se o paciente evoluiu com distúrbio metabólico no pós-operatório imediato, isso também facilita aí a incidência de crise convulsiva. O diagnóstico, geralmente as crises convulsivas ocorrem na primeira semana, que são consideradas crises precoces, mas também pode ter crise mais tardia, tá? Depois de uma semana do pós-operatório, ou seja, ele já nem está mais na UTI, mas é aquele paciente que ainda não foi de alta por algum motivo ou que volta no consultório com crise convulsiva. Então, a gente tem que lembrar que essa é uma patologia que ainda assola os nossos doentes. O meningioma tem uma particularidade, que ele é um dos tumores que mais induz crise convulsiva no pós-operatório. Ela geralmente é precoce, né? 10% das crises pós-meningioma são precoces, mas também podem ser tardias. E essa questão da crise ser clínica ou subclínica é interessante, porque o paciente, por exemplo, nosso paciente que está lá na UTI ainda, o paciente José Carlos, eu acho que vocês conhecem, ele teve crise convulsiva clínica. Mas nós tivemos um caso de um paciente com HSA que fez uma clipagem, que ele ficou sonolento, alterou o nível de consciência, a primeira hipótese foi vasoespasmo, e, na verdade, ele estava tendo uma crise subclínica. E quando nós tratamos com fármaco anticrise, os déficits reverteram completamente. Então, é sempre um diagnóstico que tem que estar entre as nossas possibilidades. E o diagnóstico é feito pelo eletroencefalograma, né? Então, mas sempre a gente vai fazer o quê? Exatamente igual, o mesmo passo a passo. Avaliação laboratorial, avaliação clínica, alguma coisa que justifique esse paciente estar assim, alguma causa metabólica, vai fazer uma neuroimagem, tomografia, ressonância, excluir uma causa anatômica que justifique a crise, o rebaixamento, a sonolência, vai fazer o eletroencefalograma e vai otimizar a fármaco anticrise até conseguir o controle clínico e o controle eletroencefalográfico também, que é importante a gente seriar, né? E aí, o que eu queria deixar de mensagem para essa reunião de hoje é que o paciente não tem uma causa só de despertar patológico, entre aspas. Ele não tem uma causa só de despertar ineficaz. E muitas vezes o que acontece é que o doente evolui com delírio pós-operatório, depois ele faz uma crise convulsiva, depois ele, por conta da sedação, por conta do tempo de UTI, por conta do tempo de internação, faz uma disfunção renal que leva ele a ter uma causa metabólica de não acordar ou de permanecer limítrofe, e aí ele evolui com delírio porque agora ele está dialítico, e depois ele tem crise de novo porque ele teve uma disfunção ou porque o fármaco não foi suficiente. Então, é um paciente que a gente tem que estar sempre lembrando de tudo que pode estar acontecendo, de tudo que temos em mãos para manejar esse despertar. Mesmo que não tenha nenhuma causa anatômica inicial, ela pode evoluir depois. O paciente que não conseguiu controlar, que continua fazendo crise convulsiva, ele pode fazer lesão cerebral. Então, tudo isso está relacionado e interligado nesse doente. Então, era essa mensagem que a gente queria trazer. A gente novamente agradece a parceria da neurocirurgia com a UTI e estamos à disposição para outras reuniões, para outras aulas e para dúvidas também. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carla. Alguma pergunta para a doutora Carla? Tem bastante tempo para discussão, então. Carla, obrigada pela aula, acho que foi bem elucidativa. Nesses pacientes que você falou da crise convulsiva, a gente sabe que tem alguns pacientes que têm um risco aumentado de ter crise convulsiva
no pós-operatório da neurocirurgia. Em especial naqueles que, por algum motivo, vão permanecer sedados, que eles vêm entubados e vão permanecer sedados. Qual que é o papel do eletroencefalograma contínuo? Nossa, essa é uma pergunta excelente, né? Capciosa. Quem dera nós tivéssemos. Por quê? Nós fazemos um eletroencefalograma atualmente de 40 minutos, estendido até 1 hora e meia. Né? E, naquele momento, o paciente pode não ter nenhuma crise. Isso dificulta e atrasa o nosso diagnóstico, né? O ideal seria para esses pacientes que não acordam de imediato, ou os pacientes que permanecem sedados no pós-operatório, especialmente com alto risco, fazer pelo menos 24 horas de monitorização. Assim, você conseguiria pegar uma tendência. Então, o paciente que fez alguma alteração eletroencefalográfica sugestiva de crise, o paciente que já tem algum padrão que é maior risco de crise, mesmo que não tenha uma crise efetivamente, facilitaria o nosso manejo, né? Nós não temos essa opção ainda, mas quem sabe, juntos, nós não conseguimos interceder para a diretoria para que a gente consiga um eletroencefalo contínuo, né? Seria o ideal. Na verdade, poderia mudar aí o manejo. Porque a gente consegue a cada 24 horas só. Então, é um paciente que talvez eu conseguiria otimizar a fármaco anticrise muito antes, mais precocemente. Doutora, vou aproveitar essa deixa aí que eu ia perguntar. Realmente, o status aparece, mesmo eu fazendo 40 minutos, 1 hora, a gente acaba vendo o status epilético. O pontual que acaba, às vezes, a gente não pega. Sim, perfeito. Mas assim, nós estamos numa unidade de terapia intensiva, não de excelência, normal. Então eu não tenho eletro mesmo, se eu tiver só para segunda-feira que vem, e olha lá. Entendeu? Então, qual que é a sugestão da senhora em termos técnicos? Que eu fiz a tomografia, vi um inchaço cerebral, não tenho nada a mais que eu possa fazer. A gente dá o anticonvulsivante, a gente dentaliza de novo esse doente, a gente usa algum fármaco como teste terapêutico. Agora, a pergunta é essa. Eu não tenho eletro, eu não tenho certo. como. O que eu faço? E então, uma outra coisa também que a doutora falou muito bem, esqueceu de um detalhe, dentro daqueles sinais, o paciente que acorda anisocórico, quase mata nós do coração, entendeu? Então, assim, dali a pouquinho ele passa ou melhora, e a gente sempre fica na dúvida do que se é efeito anestésico, efeito de manipulação também. Eu queria saber... E na UTI a gente ainda fica na dúvida se não pingar a atropina sublingual no olho, ou se teve seda oftalmo. Então, é dureza. Mata todo mundo do coração. Você fica tranquilo que a gente também passa nervoso, passa sufoco. E tem algum grau de absorção. Então, às vezes o paciente fica midriático. Jesus amado. E tem absorção, algum pequeno grau de absorção sistêmica quando faz sublingual para tentar como medida secativa. É difícil. Mas, olha, não tem uma resposta certa e objetiva para lhe dar. Então, eu vou falar da minha experiência e da minha prática clínica, né? O paciente que eu não tenho eletroencéfalo, eu já investiguei tudo e essa é uma grande suspeita, especialmente se ele tiver algum fator de risco que eu citei, se fosse um meningioma, por exemplo, que é um dos que mais causa crise no pós-operatório, a gente pode fazer, sim, um teste terapêutico com fármaco anticrise, né? A fenitoína, né? Ela é a mais utilizada. Então, você poderia dentalizar o paciente com 15, 20 miligramas por quilo e avaliar clinicamente a melhora do paciente. Se ele melhorar, você pode completar e já deixar a dose de manutenção ali na dose mais alta, que seria 300 miligramas por dia. Eu acredito que, na dúvida, e se eu não tenho como confirmar ou excluir esse diagnóstico, eu estou fazendo bem para o paciente, né? Eu não posso fazer sem nenhuma evidência quando eu tenho dispositivos, quando eu tenho recurso, quando eu tenho o diagnóstico a meu favor, ali à minha disposição. Aí talvez não valha a pena a gente submeter um doente que não é uma droga inócua. O paciente pode fazer anafilaxia, pode fazer racho, pode fazer choque. Então, não tendo, eu acho que justifica o uso empírico do medicamento, do tratamento de uma grande patologia ali, né? O tratamento de algo que pode mudar o desfecho do paciente. Então, aí sim. Acho que não. Você mostrou a parte que é importante da passagem do neurocirurgião em todas as informações cirúrgicas. O que você espera do anestesista?
O anestesista, quando eles sempre falam para a gente do bis. O bis X, bis Y e da alta. Acordou, não acordou, o bis está bom. O que você espera que o anestesista te passe no pós-operatório? É engraçado que não tem eletro, vocês também não têm, a maioria das UTIs não tem bis para saber nível de sedação, como é que você está recebendo esse paciente. Você confia no anestesista que tirou lá a análise, estubou o paciente abre o olho, malmente colocou a língua para fora, vai para vocês. Então, o que você espera dessa passagem? O que é importante o anestesista passar para você? Que informação vocês acham cruciais? Para nós, faz muita diferença o tempo anestésico, então a duração do procedimento é relevante, porque já tem estudo mostrando que quanto maior o tempo que o paciente foi submetido, tanto ao procedimento quanto à anestesia, mais risco ele tem de evoluir com qualquer uma dessas patologias, dessas intercorrências. A quantidade de sedativo, então eles colocam na ficha anestésica quanto eles usaram de sedativo, de opioide, de bloqueador, quantos repiques foram feitos, a dose, o tempo do último repique, porque o paciente que chega sonolento para mim, antes de eu avisar o Klaus, o Maurício, o Miguel, galera, o paciente não acordou ainda. Ah, não, mas antes de descer, imediatamente antes, o que aconteceu? Nós fizemos um repique de anestésico, um repique de bloqueador para transportar. Então, isso tudo para a gente é importante. O comportamento pressórico do paciente no intraoperatório também, porque essas oscilações pressóricas, hipertensão, hipotensão, usou muita droga, usou pouca droga. Uma coisa que eles acabam ocultando, às vezes, é o uso do Aramin, que é o metaraminol, é uma medicação que é uma droga vasoativa de uso em bolos, né? Então, às vezes, eles usam uma quantidade maior do que a gente esperava, e aí o paciente chega e choca imediatamente na UTI, mas por quê? Porque não está fazendo o repique do metaraminol. Então, isso também para a gente é importante saber para manejar, porque a gente já não deixa o paciente fazer hipotensão. Se eu sei que ele usou muito Aramin no intraoperatório, se eu sei que ficou lábio no intraoperatório, no pós-operatório eu tenho uma meta de PAM ali, nos pacientes de aneurisma, nos pacientes, né, que não podem fazer hipotensão, eu já me antevejo. Então, a minha equipe já prepara uma droga vasoativa para deixar de stand-by. E não vai ser aquela correria. O paciente fez uma PM de 40, de 50 ali, prescreve a nora, pede liberação na farmácia, apraza o medicamento, manipula a bolsa, entenderam? Então, essa construção precisa ser interligada, precisa ser um triângulo amoroso, neurocirurgia, UTI e anestesia. Todos juntos ali, falando a mesma língua, para que o doente seja... Bermuda, né? Não pode ser mais para Triângulo das Bermudas do que amoroso, né, doutor Ítalo, para quem conhece. Infelizmente. Então, tudo isso é importante para a gente, né? Saber alinhar todas as condutas, saber alinhar tudo que foi feito para poder dar para o doente a melhor assistência. Ser pego de surpresa na UTI é muito ruim. A gente costuma dizer que o nosso setor é um caos controlado, então a gente está sempre preparado para o que pode dar ruim. Mas se você não sabe que isso é um risco, é mais difícil. O doente que paga o preço, né? Bom dia, doutora, tudo bem? Eu sou o Danilo, sou R4 da neurocirurgia. Eu queria tirar uma dúvida, foge um pouco do tema, mas é uma coisa que a gente vê bastante também, como residente da neurocirurgia, eu queria entender um pouquinho melhor. Os nossos pacientes, principalmente, tem muitos pacientes eletivos que eles vão para a cirurgia e para nós é muito interessante, principalmente paciente de tumor, que ele faça uma ressonância de controle até 48 horas do pós-operatório, para a gente ver se ficou lesão residual ou não. E a gente, às vezes, tem muito problema com o desmame de nipride na UTI. E eu queria entender o seguinte, como é que funciona esse manejo de hipertensão no pós-operatório? Essa transição para medicação via oral não pode ser feita logo quando o paciente chega, tem que esperar 24 horas para começar a desmamar o nipride? Isso é uma coisa que me gerou bastante dúvida, assim, e ainda gera nesse manejo de hipertensão pós-operatório. Perfeito. As drogas tituláveis, elas sempre são preferidas na UTI. O paciente que é submetido a um procedimento cirúrgico, ele tem risco nas primeiras 24, 48 e até 72 horas evoluir com resposta endócrina metabólica ao trauma, né, com REMIT. Então, ele tem um pico de inflamação. E nesse processo inflamatório, ele tem uma liberação extrema de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, é o vasodilatador endógeno mais potente que nós temos. Então, mesmo quando o doente chega hipertenso na UTI, a gente usa a droga titulável. Por quê? O nipride, enquanto ele está infundindo, a pressão está controlada. 5 minutos depois que eu pausei a bomba, eu não tenho mais efeito dele.
Então, é isso que a gente quer, no momento inicial. O paciente que não teve nenhuma outra alteração, que não teve nenhuma outra disfunção, que não teve nenhum sinal de que vai evoluir mal ou que possa fazer uma hipotensão, a gente pode iniciar nas primeiras 6 horas um antihipertensivo via oral. Não tem regra, tá, Danilo? Não tem regra mesmo. Mas por que a gente escolhe usar uma droga titulável? Porque esse paciente pode virar a chave na nossa cara. E aqui eu tenho meus residentes, a Tayana, que é minha residente da UTI, ela não me deixa mentir. É um doente que estava com 20 de Nipride, e aí ele desliga o Nipride sem a gente fazer nada, e daqui a 2, 3 horas a gente está ligando uma nora nele. Então, eu não consigo usar um fármaco anticrise de imediato, um fármaco antihipertensivo de imediato, porque a meia-vida do fármaco é de 6, 12, 24 horas. Então, eu vou deixar o paciente submetido a uma medicação por 24 horas, sendo que a variação pressórica dele pode mudar muito, entendeu? A oscilação pressórica dele pode nos pegar de surpresa e pode ser muito prejudicial para ele. Então, a gente precisa primeiro garantir a segurança dele com uma droga titulável e depois iniciar os fármacos. Mas o que acontece? Essa espera com o Nipride ali de 6, 8, às vezes até 24 horas, dependendo da dose, faz com que eu introduza o fármaco antihipertensivo um pouco depois e o efeito dele também pode ser um pouco mais tardio, né? Então, eu entendo que atrase, mas o risco para o paciente de fazer uma hipotensão, que eu não consiga reverter, que eu preciso ligar uma droga muito mais alta, e o risco deletério disso aí é maior. Então, naquele momento, a gente tem que ponderar e na balança para a gente pesa mais a hemodinâmica do doente. Eu preciso que ele esteja bem, preciso que ele esteja na minha mão. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que a gente raciocina. Tem paciente que a gente consegue colocar no mesmo dia, já mantém o que vem da prescrição da enfermaria, mas não são todos, infelizmente. Doutora, eu acho que assim, se o paciente já é hipertenso, a gente manter as medicações é uma coisa. Agora, se o paciente ficou hipertenso, é uma outra coisa completamente diferente. Outro cenário. É outro cenário. Então, daí sim que fica muito mais instável. E mesmo os hipertensos que usaram droga no intraoperatório, é um risco que a gente corre, então a gente também não consegue. E nós temos aqui, essa característica nossa, uma não conformidade, que para a gente fazer essa ressonância, a gente tem que levar outro prédio, ambulância, então é uma coisa, é um risco. É diferente você descer um doente com uma bomba de infusão, até a tomografia aqui, por exemplo, fazer uma tomo. Fazer a ressonância aqui, nós temos essa dificuldade, que realmente eu acho que aí é complicado. Mas, doutora, eu queria escutar da senhora uma situação. Operou lá um meningioma, um aneurisma, está tudo bem, o doente acordou, melhorou, fez a tomo de controle, não viu nada diferente, não tem muito edema, e depois, algumas horas, ele começa a ficar rebaixado, entendeu? E rebaixa mais com dificuldade respiratória. Qual o momento da gente reintubar esse doente? Qual que é a característica que a senhora... Porque ele estava acordado e daí ele rebaixou. Então, daí, quando é que a gente intuba de novo e o que a senhora costuma utilizar para esses critérios aí? É outra pergunta difícil, né? Uma aula. São as exceções... Não, é uma nova reunião clínica, mas falando em termos práticos, perder a avaliação neurológica desses pacientes é muito ruim para a gente também. E eu sei que gera uma angústia nos residentes, gera uma angústia, né, nos chefes que operaram. Poxa, mas meu doente foi reintubado. Poxa, mas o que aconteceu? Mas o que será que está acontecendo? Então, nós tentamos ser bem tolerantes até. Só que nós passamos por alguns cenários. Primeiro, o paciente precisa garantir proteção de via aérea, né? Então, ele é avaliado constantemente pela equipe da fisioterapia, é avaliado pela equipe da UTI, pela equipe médica, pela equipe de enfermagem. Então, ele precisa garantir via aérea. O paciente que está rebaixado, sonolento, que eu consigo tolerar, a gente tolera. Aconteceu um caso também na UTI, que o paciente estava sonolento, muito sonolento, num pós-ictal. Aí nós esperamos, fizemos remédio, esperamos. Nova crise. Esperamos. Vamos dar tempo do fármaco fazer efeito. Ainda tem só 10, 15 minutos que fez a medicação. Nova crise. Não, mas é parcial. Vamos tentar, vamos esperar, vamos dar uma chance. Daqui a pouco o paciente evoluiu com queda de base de língua, de saturação. Então, algumas vezes é mais claro para a gente tentar tratar e tentar reverter a causa do rebaixamento. Então, por exemplo, fiz uma tomo, alguma coisa. Esse rebaixamento é crise.
eu espero o idantal, eu espero a fenitoína, eu espero fazer uma dose extra de levetiracetam pela sonda, eu espero associar um novo fármaco, tento esperar. Mas quando envolve a segurança do paciente, é um paciente que está desaturando, está ficando taquipneico, está sororocando, fazendo aquele som, aquele ruído que mostra que ele não está protegendo via aérea, daqui a pouco ele vai broncoaspirar e mesmo que eu não entube, ele vai fazer uma pneumonia ou quando eu entubar, ele já vai ter uma infecção. Então, é difícil. Não existe almoço grátis na UTI, é uma frase que a gente costuma falar. Para toda conduta que a gente faz, a gente paga um preço, né, de algo. Então, não entubar esse doente pode fazer com que, quando eu entubar, se eu precisar, ele vai evoluir mal da parte infecciosa, porque ele ficou microaspirando ali aquela secreção de via aérea. Quando entubar precoce, pode ser que eu entube alguém que talvez eu conseguisse segurar sem tubo. Então, não tem uma resposta objetiva, é avaliado caso a caso. Mas, geralmente, é essa ponderação que a gente faz. Alguma causa do rebaixamento que eu consiga reverter nas próximas horas, eu espero. Alguma causa de rebaixamento que eu não vá conseguir tratar e manejar nas próximas horas, eu entubo. E para a gente tem mais uma questão. O paciente ser via aérea difícil ou não? Porque se o paciente é via aérea difícil, ele precisar e ele emergenciar essa intubação, eu entubo ele num cenário catastrófico. Então, ele pode parar, ele pode não conseguir ser acessado. À noite, nós temos menos equipe de enfermagem, menos equipe de fisioterapia, menos equipe médica, menos equipe. Então, às vezes, a gente toma decisões também de entubar um doente de risco um pouco mais precoce do que o habitual para evitar uma catástrofe num cenário à noite, né? Outra coisa, Carla, você falou bem dos critérios para intubação. O neurocirurgião gosta do paciente estubado. Todo mundo gosta de ser o paciente estubado conversando. E isso eu digamos que é um divisor para o neurocirurgião e por causa de grandes embates com os intensivistas. Vocês adoram escala, né? Tem 1 milhão de escalas, RAS, CAN, não sei o que. Aí começa a falar RAS tal, CAN. O neurocirurgião quer o paciente dele estubado, ele não quer saber se o RAS está 20. Na prática, estubo meu doente. E quais são os critérios que vocês utilizam? Eu acho isso muito, e é interessante, lógico, para quem está aqui no hospital, mas hoje você recebe telefonema de hospital, começam a te falar isso, então está RAS -5, está CAN não sei o que, te dá 10 informações, está no telefone, e vai você nem pode abrir o aplicativo do telefone para ver o que é RAS -5, CAN +2, e você não tem esse trânsito de informação, às vezes é muito complicado. Quais são os critérios que vocês utilizam? Fala um pouquinho dessa escala de RAS, que é uma escala de sedação para vocês, eu acho que a maioria está acostumada a ouvir, não sei se todos sabem a escala de cabeça. E quais são os critérios para você estubar? O que você vê do ponto de vista neurológico e às vezes ventilatório para poder estubar teu paciente? Perfeito. Então, a escala de RAS é uma escala que foi adotada no lugar da escala de Hansen, que falava do coma, né? E para nós ela é mais validada do que o Glasgow, que tem suas limitações no contexto de UTI, no contexto de pós-operatório, etc. Então, o RAS ele vai desde -5, que é o coma profundo, que não responde a nenhum estímulo, até o +4, que é o paciente agressivo combativo, que eu preciso fazer uma intervenção química, física, mecânica, etc. Né? E o RAS de zero. É o zero, né? Nós estamos no RAS de 0, alguns -1, né? No final de 1 hora de reunião, a gente já está naquele RAS de -1, levemente sonolento, uma pescada um pouco mais profunda, normal, todo mundo, nós somos RAS 0. Então, é o que nós esperamos para um paciente, né? Então, e até a nossa titulação de sedação também, todo dia no nosso checklist da UTI, a gente passa, qual a meta de RAS? Ah, não, esse aqui está com edema cerebral, precisa ficar em RAS de -5, sedado profundamente. Ah, não, esse aqui está liberado para acordar, então a meta é RAS de 0. Ah, esse aqui precisa ficar com grau mínimo de sedação por conta do procedimento que ele vai fazer, então a gente vai deixar ele num RAS de -2 para ele nem ficar num 0 desconfortável com tubo na boca e nem ficar sedado profundamente, não precisamos disso. Tá? Então, é mais ou menos assim. E o +1, +2, +3, +4 ninguém quer, né? Às vezes a gente também está no RAS de +1, sim ou não? Full pistola com alguma coisa que aconteceu. Cirurgião o +1 é o basal, né?
O mais um é o basal. Mas, então, é essa avaliação que a gente faz na beira do leito. Eu espero que os pacientes estejam em RAS 0. Para estubar o doente, nós temos alguns cenários. O doente que faz um despertar ineficaz com agitação, por exemplo, a gente não consegue estubar com segurança. Para o nosso critério de intubação, a gente precisa primeiro reverter a causa da intubação. Então, o paciente que rebaixou e foi intubado, eu preciso que ele tenha um estado mínimo de consciência, que ele melhore, que ele pelo menos obedeça a comandos simples para eu conseguir garantir que ele vai manejar que ele vai manejar a secreção de via aérea, que ele vai tossir na hora que eu preciso, que ele vai inspirar na hora que eu preciso que ele faça isso no procedimento de intubação. Então, eu preciso reverter a causa base. Se foi por uma infecção, eu preciso que ela esteja controlada. Se foi por síndrome do desconforto, eu preciso que ela esteja tratada. Se foi por alguma outra causa, uma insuficiência respiratória, eu preciso que isso esteja minimamente seguro para eu tirar o tubo. Então, eu não tiro antes de reverter a causa da intubação. Depois, a gente avalia se o paciente está responsivo, obedecendo comando, se ele tem condições de obedecer alguns passos simples que a gente vai pedir para ele. Puxar bem o ar, tossir, cuspir, sabe? Manipular essa via aérea. Ele precisa estar minimamente interagindo. Depois, a gente tem o teste de respiração espontânea, que é paciente em parâmetros mínimos. A gente pode fazer isso, antes faziam com tubo T, a gente pode fazer isso em CPAP, a gente pode fazer em PSV parâmetros mínimos. Suporte de 8, PIP menor ou igual a 8 e FI menor ou igual a 30 a 35. Porque se o paciente está precisando de oxigênio a 50%, não tem como eu tirar o tubo e deixar ele com uma máscara não reinalante ou com uma Venturi. Isso aí é muito prejudicial para ele. Isso aí é um índice de falha altíssimo. E a reintubação é pior do que a intubação. Então, isso agrega para ele mais morbimortalidade. Então, a gente sempre faz essa avaliação. Depois, isso é o que precisa. Condição sine qua non para estubar na UTI é o paciente que reverteu a causa base, é o paciente que está em TRE, que a gente chama, é o paciente que já tem uma mínima interação. Depois, vem as causas relativas de que contraindicam uma extubação. O paciente que está com HB de 6,5 vai receber sangue. É a hora de eu extubar e forçar ele? Não, então eu espero transfundir, extubo. O paciente que tem diálise programada para aquele dia, vai fazer um UF, vai melhorar a ureia, vai melhorar o metabólico. É a hora de eu extubar antes da diálise? Então, geralmente, a gente espera terminar a diálise ou espera para quando ele dialisar. É o paciente que tem um distúrbio do eletrolítico ácido básico, realimentou, fez um magnésio de meio. É a hora de eu tirar ele do tubo? Não, eu espero corrigir aquilo. A verdade é que a gente se cerca de coisas para que a extubação seja definitiva. E eu entendo que às vezes atrasa 1, 2, às vezes mais dias, mas é a forma que a gente tem mais segura e com maior evidência para garantir essa via aérea do paciente, tirar esse paciente da via aérea definitiva. Outra coisa é que esse paciente aí que acordou agitado no pós-operatório, que fez o delírio, às vezes a gente precisa fazer transição do fármaco que está EV, então ele está lá com propofol, midazolam, fentanil, para o fármaco enteral. Se eu não conseguir desligar imediatamente, se eu não conseguir manejar ele com dexmedetomidina, que é a melhor opção que nós temos, que a gente consegue extubar o doente com Precedex, né? Ele é mais popularmente conhecido pelo nome comercial, eu preciso fazer o quê? Neuroléptico. Quetiapina, risperidona, aldol. Eu preciso introduzir esses fármacos. E qual é o problema? A mesma questão do fármaco antihipertensivo. Ele leva 12 horas para fazer um efeito maior, ele leva 24 horas para impregnar do doente. Então, é um pouco mais lento que nós gostaríamos também. Mas eu não tenho como transicionar de um propofol de 20 sem conseguir fazer alguma coisa enteral, quando o doente não despertou bem. Entendeu? E aí, isso demora um pouquinho também. Por isso que, às vezes, esse nome despertar ineficaz é popularizado. Não, mas ele teve um despertar ineficaz. Não, mas eu não consegui acordar efetivamente. Não, mas eu preciso ainda... Colocamos quetiapina, associamos uma risperidona, fizemos outra medicação, transicionamos para tal, reconciliamos um fármaco prévio. Teve uma paciente que tinha esquizofrenia e foi difícil manejar o neurológico dela. Por quê? Porque ela já tinha uma patologia psiquiátrica prévia, ela já usava um monte de remédio prévio, ela agitou por muitos dias, foram dias e dias tentando otimizar. Infelizmente, ela ficou mais de 14 dias, teve que ser traqueostomizada para a gente conseguir acordar efetivamente, para a gente conseguir manter ela ali no RARD 0.
Então, às vezes, é difícil. Você disse que você é neurocirurgião ou neurocirurgião? Você tocou no ponto. Eu acho que a comunicação é o mais importante. Hoje virou escala de todo mundo e a escala não é... para eles, tem algumas escalas nossas que talvez não conheçam e vice-versa. Então, acho que é importante, por exemplo, se o paciente é afásico, ele tem um Glasgow baixo, menor, mas não tem nada a ver com a consciência dele. Né? Entendeu? Então, é essa comunicação, e por isso que a gente trouxe vocês aqui para entender um pouquinho o lado de vocês, né? E eu acho que ele tocou no ponto fundamental, que é a comunicação entre todo mundo que está no manejo do paciente. Uma comunicação que tem que ser o mais clara Com certeza. possível. E muitas vezes essa questão de nível de consciência e de grau de responsividade do paciente já é individualizada. Então, quem sabe, juntos nós podemos definir, olha, esse paciente já é esperado que ele vai ter algum grau de déficit, ele não vai ter um entendimento tão claro, ele já vai ter uma afasia, mas não só afasia, às vezes entender quem é o paciente, que grau de sequela ele vai ter, para a gente ter uma tolerância um pouco maior também, até de estubar. Só que se isso não for conversado, a gente vai pelo protocolar, né? Que é o que a gente tem, que é o que funciona. Então, para individualizar, a gente precisa estar de mãos dadas também. Porque se eu estubar o seu paciente, ele tiver uma parada respiratória, ele complicar, ele fizer uma lesão hipóxico-isquêmica, também é muito ruim. Então, nós precisamos tomar a decisão, e é decisão. Não tem certo e errado. Talvez, se nós fôssemos um pouco mais tolerantes, teria sucesso em alguns pacientes, mas em outros não. Então, a gente precisa saber em quem a gente vai arriscar, né? E juntos a gente consegue definir isso melhor. Mais alguma pergunta? A gente vai dar por encerrado. Agradecer a doutora Carla, deu uma aula bem elucidativa, acho que esclareceu bastante dúvida. A gente espera que continue com essa parceria de todo mundo, sempre visando a melhora do paciente, está todo mundo do mesmo lado. Amém. E a gente vai terminar hoje mais essa reunião da disciplina de neurocirurgia e até semana que vem.